Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? E aí, como estamos? Vamos começar a nossa terceira semana da matéria de logística. Nessa terceira semana a gente vai falar sobre os modais de transporte, só que eles vão ser divididos em duas partes. Na terceira semana a gente vai falar da parte um dos modais de transporte, e na quarta semana a parte 2. Né? A gente está utilizando aqui para vocês, né, uma transição de slides, né? Queria agradecer o Solivan aí também que deu uma ideia aí para a utilização dessa transição de slides e eu estou adequando algumas ferramentas aqui para melhorar a aula para vocês, né? Sempre com o intuito aí de aperfeiçoar o aprendizado dos senhores, tá ok? E aí, a gente já vai para a nossa terceira semana, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso Moodle, no nosso ambiente virtual. Né? Se você observar aí, ó, nessa nossa terceira semana, a gente tem as instruções para a semana, o fórum de dúvidas, que é extremamente importante você participar desse fórum de dúvidas, o conteúdo da semana 3 que está em slides, já para você a videoaula, que é essa que está sendo ministrada, que eu vou postar para vocês também, e os vídeos complementares. Os vídeos complementares, eles estão muito interessantes, porque eles falam da situação das estradas brasileiras, né, como estão as ferrovias, né, e aí a gente vai começar a observar o que está acontecendo com o país, né, na parte logística, por que as ferrovias não estão sendo implementadas. Então, a gente tem algumas questões. E o estudo de caso, né, que coloca um case de uma empresa aí que você vai precisar de apontar alguma solução logística. Se nós formos lá para o início do nosso Moodle, a gente tem os avisos importantes, que são sempre gerais, não deixem de olhar, né, sempre essa parte inicial aqui do nosso ambiente virtual, né, o nosso chat, que é extremamente importante você participar, a biblioteca com alguns slides antigos que uma turma também solicitou, e esse cabeçalho padrão para você fazer as suas atividades, tá ok? Então vamos começar, né, o nosso conteúdo aí, sem mais delongas, para a gente iniciar a parte que versa sobre os modais de transporte. Iniciando então os modais de transporte, né, a logística ela vai muito além do simples nome transporte. O que aconteceu muito antigamente aqui no Brasil? Por que se confunde esse termo logística com transporte? Se você observar aí no seu desenho, muitas empresas faziam o quê? Ao invés de colocar o nome transporte no caminhão normal, né, no transporte de cargas, colocava o nome logística. Por quê? Isso dá um marketing muito melhor. É muito mais marqueteiro e vende muito mais o nome logístico. Então, observe aí que eles utilizavam esse nome para poder, com uma questão meramente de marketing, né, uma questão mercadológica para vender. As atividades básicas da logística, se você observar aí, ó, são 3. Professor, então por isso que eu nunca posso falar que logística é transporte, porque eu tenho 3 atividades básicas ou primárias, que a primeira é transporte, a segunda é a manutenção de estoque e o terceiro é o processamento de pedidos. Transporte a gente está estudando, né? Vai estudar mais aqui. A manutenção de estoque é como você acondiciona todo o seu estoque, né? O estoque de mercadorias, isso é muito importante, como que esse material está estocado, e o processamento de pedidos, que tem muito a ver com a parte de TI, né, de você conseguir rastrear esse pedido, saber onde que ele está para melhor entregar para o seu cliente. Mas vamos observar, eu coloquei um exemplo aqui para você, até mesmo entender como funciona a questão, principalmente se você está numa pequena empresa, né? Como que funciona
a questão logística, professor, ou transporte. Quando você é uma pequena empresa, aí no caso eu coloquei no exemplo para você a padaria, você mesmo vai utilizar o seu transporte, no caso, não vai terceirizar, para fazer diversas coisas. No seu produto final, colocamos como exemplo o pão, né? Você tem as matérias-primas que é você mesmo que vai comprar. A embalagem pode ser que você mesmo vá em outro local e compre a embalagem, né? Os funcionários que vão produzir, às vezes é você e mais os funcionários contratados pela sua empresa. Então, quer dizer, quando você é pequena empresa, geralmente você faz o processo todo. Quando são as empresas, essas empresas maiores, né, que a gente observa, elas geralmente terceirizam tudo. Se você observar aí, as empresas elas terceirizam onde elas vão estocar. Muitas empresas não têm galpões muito grandes, então elas terceirizam esses galpões. Muitas empresas terceirizam qual o software que vai adotar, né, vai ser adotado nessa empresa para melhor movimentação de materiais. Terceirizam as embalagens, né, que vão utilizar e principalmente o que a gente vem discutindo, o transporte, né, pessoal? São várias questões aí, a gente vem debatendo muito, né, a questão dos correios. As pessoas terceirizam muito o transporte a fim de que a mercadoria chegue intacta ao cliente final e no tempo certo, né? Eu vi que vocês colocaram, a gente tirou algumas dúvidas em relação ao fórum, né? Em relação, falando mais dos correios. Uma outra questão que você pode anotar aí no seu caderno dos correios é os funcionários dos correios são empregados públicos. Então, os empregados públicos eles geralmente fazem greve, né? Solicitando algum aumento, né? Uma correção salarial, diferentemente das empresas que têm transportadoras próprias, né? Que geralmente não entram em greve. E aí a gente passa por nossos modais de transporte propriamente dito, que são 5, né, pessoal? A gente tem o rodoviário, o hidroviário ou o aquaviário, o ferroviário, dutoviário e o aéreo. Esses são os 5 modais de transporte que nós vamos ver aos poucos aqui, começando com o rodoviário. E aí, logo de cara, você já pode observar que é o modal de transporte mais falado, mais importante no Brasil, porque é o mais acessível, né? Praticamente em todos os lugares que você vai, são guarnecido por esse modal viário. Em todos os lugares, geralmente, tem uma rodovia, pode ser pavimentada ou não, mas você, enquanto pequena empresa, geralmente, se você quiser utilizar um transporte, você vai utilizar com certeza o rodoviário. Vamos passar aqui que a gente vai falar um pouco especificamente dele, como que ele atinge, né? Ele consegue abarcar o país inteiro, né? Um transporte, geralmente, igual eu falei para vocês nessa primeira parte, que está sobre vias pavimentadas ou não. Professor, por que não pavimentadas? Não pavimentadas é essa via que nós temos aqui, né, na nossa região, né? São as vias que às vezes não são asfaltadas, vias com buraco, né, onde você tem um grande problema. E por quê? Porque os pequenos empresários, grandes empresários, colocam carros, caminhões nessas vias e aí você tem um grande custo de manutenção, né? Então a gente observa aí essa grande questão aí das vias rodoviárias, das malhas viárias, né, que são pavimentadas ou não. E, obviamente, é o principal elemento de integração pela acessibilidade. O modal rodoviário, ele geralmente está acessível em todas as regiões, né, do Brasil. A gente falando mais a questão de Brasil, né, pessoal?
E ele tem também uma maior flexibilidade. Se a gente observar aí, professor, por que flexibilidade? Porque ele consegue ser muito acessível e uma questão importante para você anotar é que ele é um intermodal. Como assim, professor? O modal rodoviário ele funciona como um intermodal, ou seja, ele consegue conectar vários modais de transporte. Pelo modal rodoviário, você consegue acessar o modal aéreo, o modal hidroviário, o modal dutoviário. Então, ele consegue fazer o transporte intermodal. Né? É um modal que tem uma característica bem peculiar. Né? Por quê? Que ele consegue atingir várias regiões do país. Tanto é que, olha esse dado aí, geralmente a matriz de transporte toda do país, só o modal rodoviário é responsável por 61,1%. Aqui é a extensão que ele geralmente atinge, que é 1.691.522 quilômetros. Professor, mas essa extensão, olha que praticamente toda de via não pavimentada. É até bom você observar no seu vídeo complementar, tem uma reportagem do Fantástico muito interessante falando sobre essas vias. Se você observar aí, no seu mapinha, você tem de rosa e azul, sudeste e sul, onde praticamente estão todas as rodovias pavimentadas. O resto geralmente é não pavimentado. Esse, esse gráfico aí, ele mostra para a gente a porcentagem muito grande de 61%, né, da matriz de transporte de cargas do Brasil pelo modal rodoviário. Tanto é que ele movimenta aí coisa de 6,5% do produto interno bruto do país. E agora, para a gente resumir o nosso modal rodoviário, adequado para curtas e médias distâncias. Professor, por que não longas? Nós estamos falando de países com tamanhos normais. Lógico, o Brasil tem tamanho de continente, como você deve ter aprendido em geografia, se você olhar de norte a sul do Brasil é muito grande, seria classificado como longas distâncias. Mas no caso aí, longas distâncias, que ele quer dizer é atender o globo inteiro, né? Que não é o caso do modal rodoviário. Um custo inicial baixo de implantação, por quê, professor? Porque você tem as rodovias já implementadas em todos os lugares, seja ela pavimentada ou não. Serviço de entrega de porta a porta, que eu já falei para vocês, pela acessibilidade, né? Muito fácil de se acessar o modal rodoviário. Você tem várias empresas aí fazendo esse transporte de carga e geralmente é oportuno para pequeno negócio, lógico. Você que é um pequeno empresário, o modal que mais vai acessar para você abrir ou revender, comercializar os seus produtos. É o modal rodoviário, com certeza. E aí, nós partimos para o nosso próximo, que é o modal ferroviário. Aqui vale a gente fazer um adendo, né, que eu já venho falando com vocês, da época do JK, os 50 anos em 5, um milagre econômico, né, que se construiu muitas ferrovias porque tinha-se um planejamento para o Brasil um pouco maior. Porém, o que aconteceu com essas ferrovias? A maioria está inativa, né? E aí a gente parte para algumas características. Ele possui um baixo valor agregado. Por que baixo valor agregado, professor? O material que geralmente esse modal viário transporta, né, as ferrovias, é um material de pouco valor. São minério de ferro, produto agrícola, fertilizante, carvão, derivado do petróleo, entre outros. Geralmente a malha viária construída, as ferrovias construídas são desde aquela época, né, do JK, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E aí eu coloco para vocês, beleza, tem um elevado custo de implantação e manutenção, professor, mas já está implementado, já tem muitas ferrovias. Vai se ter um gasto com a manutenção,
Ok, mas as grandes ferrovias já estão sendo implementadas. E por que não se utiliza no Brasil? A gente tem uma questão financeira aí que ela vai além, né, muito além das questões logísticas, que é você tem várias concessionárias, né, de estradas que cobram para construir o quilômetro quadrado, né? Então, óbvio, né, quantos mais elas constroem, mais elas ganham. Fora que você tem a questão das estradas pedagiadas, né, que as empresas elas também ganham com a manutenção dessas estradas. Enfim, tem-se uma proposta, isso do Plano Nacional de Logística e Transporte, isso foi uma proposta de 2007, que o modal ferroviário ele ia sair desses 21% apenas e ia se expandir muito até o ano de 2025. A gente vê que não é a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Por quê? Não se observa esse movimento grande para se utilizar um modal ferroviário, que seria bem interessante para o nosso país, já que temos muitas ferrovias. E aí a gente vai para as principais características desse modal, que é a grande capacidade de transporte de cargas, né? Geralmente o quilômetro que você consegue transportar as cargas no modal ferroviário é um volume muito maior por quilômetro do que vários outros modais de transporte. Imagina, né, no caso que os caminhões ou modal rodoviário, quantos caminhões você vai precisar, né, de ter para suprir a demanda de um trem com, sei lá, 30 vagões. É um transporte pouco poluente, nem por carregar uma carga pouco valiosa, ele tem menor índice de furtos e roubos, né, quando comparado aí, por exemplo, com o modal rodoviário, e tem uma elevada eficiência energética. Senhores, nessa primeira semana estudamos modal ferroviário, rodoviário. Na semana que vem nós vamos estudar outros modais, né? Então, só para a gente algumas dicas aí, não deixar de participar dos fóruns. Tiver dúvida, pergunte. Você tem o chat, né? Agora nós colocamos atividades, elas são feitas, tem um prazo de 15 dias. Eu tinha colocado semanal, que eu acho que fica melhor para você se organizar. Mas enfim, não tem problema. O prazo são de 15 dias. Se você conseguir fazer na semana, melhor ainda. Sempre utilizando o seu caderno e assistindo às videoaulas. Tá bom, pessoal? Não deixe de acessar as videoaulas. Você pode ver elas tanto no Moodle quanto no meu canal no YouTube. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Até a semana que vem. Grande abraço.